Galera, aqui quem fala é o Tarcísio e hoje em mais um vídeo da sessão História do RPG Nacional para falar do Anel Elemental que está aí atrás aí de mim, está aqui na minha mão também, que é um jogo muito importante, é um jogo que teve a sua importância, o seu legado, principalmente para o mundo do RPG independente e que rendeu um mundo maravilhoso, um mundo fantástico, e que foi escrito pelo Marcelo Pasqualin, na época em que ele ainda se chamava, ainda assinava Marcelo Frossard Pasqualin. Infelizmente já faz alguns anos que o Marcelo se afastou da cena, mas o que ele deixou aí de legado é impressionante. E nesse caso é o Anel Elemental, O Legado. Então aqui eu vou falar um pouquinho, não apenas do livro Anel Elemental, que é o primeiro de 2001, e da importância que esse material teve, mas eu também vou falar da segunda edição, que é o Anel Elemental Nova Era, de 2006, tá bom? Esse nunca foi lançado fisicamente, eu fiz uma cópia para mim, e sobre a literatura que se desenvolveu em cima disso, A gente teve 4 livros, que foi o Eriana, Filha da Vida e da Morte, A Última Dama do Fogo, maravilhoso, um volumão aqui fantástico, e o que era para ser uma trilogia, que acabou ficando apenas com 2, que é a Regência de Ossos e a Crença de Ossos. E ficou faltando o terceiro, aí vamos torcer para que algum dia o Marcelo Pasqualin volte aí para a cena e termine essa trilogia que é maravilhosa, é fantástico, Bom, o Anel Elemental, como você pode ver pelo título, ele tem muita influência daquele tipo de fantasia tolkieniana. E ele é totalmente inspirado em Tolkien. A gente vai dar um desconto porque o Marcelo escreveu isso daqui quando ele tinha 16 para 17 anos. E até hoje ele foi uma das pessoas mais jovens a publicar um RPG profissionalmente com a qualidade que foi publicado esse livro. Esse livro ele é bem interessante porque, por exemplo, quem fez as ilustrações foi um professor de artes que o Marcelo Pasqualin tinha. Que o nome do professor era... o Osni Silva. Então é muito legal aqui. E por que é importante? Primeiro, por causa disso, foi um dos primeiros exemplos assim da virada dos 2000, foi em 2001, que o cara lançou um material de hiper mega qualidade, hiper mega qualidade, com uma idade bem precoce. A gente tinha gente jovem escrevendo, mas lançando com essa qualidade aqui era muito raro mesmo. Esse livro ele tem a mesma qualidade que tinha livros como os livros da editora Diamond, os livros da Trama Editora. Na verdade, esse livro aqui ele tem uma qualidade até maior no que se refere à página. A capa, ela não é dura, mas ela também não chega a ser uma capa mole. É muito legal isso aqui. E segunda coisa, o Marcelo ele usou um sistema. Ele usou o sistema FUD do Stephen O'Sullivan. Para quem não sabe, o sistema FUD ele é o avô do sistema... Oh meu Deus do céu, do sistema Fate. Ele lembra muito, ele tem muitas coisas em comum, Ele é o avô do sistema Fate. Em uma época em que o conceito de sistema aberto ainda não existia. Então Marcelo Pasqualin ele entrou em contato com o O'Sullivan, pediu autorização para usar o sistema, conseguiu a autorização e lançou. Então olha só como é que o cara já estava muito focado nisso. E até hoje mesmo, com algumas pendências, o Marcelo Pasqualin ele é a pessoa que mais aprovou e entregou material através de financiamento coletivo de RPG no Brasil. Até hoje ele é o campeão, mesmo tendo acho que 2 ou 3 títulos aí pendentes, que conhecendo o Marcelo Pasqualin eu sei que ele vai resolver isso em algum momento, caso ele esteja em condições de fazer isso, logicamente, Vamos falar um pouquinho do cenário. O cenário ele é muito tolkieniano, então você tem um panteão de deuses que resolve criar o mundo. E quem cria o mundo, na verdade, é uma deusa que chama Andora. E por causa disso, os primeiros seres daquele mundo, que são os Ents, eles chamam o mundo de Andora. Então, todas as histórias se passam no mundo de Andora, que está aqui muito bem representado nesse mapa aqui,
que é um mundo muito interessante, muito tolkieniano. Você tem, ou você tinha, os elfos, os anões, você tinha os pequeninos, e esse mundo, ele é todo baseado no equilíbrio. Tudo tem que estar em equilíbrio. E uma das deusas, que é a deusa da magia, que é a Berila, ela fez algumas atitudes que quebraram esse equilíbrio. Primeiro, ela abençoou um objeto que era a espada de prata, que foi o primeiro objeto encantado daquele mundo, e esse objeto teve uma participação gigantesca na história desse mundo, que foi passando para elfos, para anões, para pequeninos, e causou um grande impacto. Depois disso, ela coletou o ensinamento dela e passou o ensinamento dela para um elfo chamado Hermegistos. E esse elfo, ele coletou isso na chamada Pedra da Esmeralda, que tempos depois foi usado para a criação do Anel Elemental. Junto com 6 elfos muito poderosos, eles criaram 34 anéis que foram divididos em grupos ligados a temas, a elementos. E isso quebrou totalmente a harmonia e o equilíbrio daquele mundo. E a Berila, por causa disso, ela foi presa, né, pelos outros deuses desse mundo. Ela foi afastada, exilada. Essa é a palavra que eu estava buscando. E muita coisa ruim surgiu desses anéis, assim como o Senhor dos Anéis. Então ele é realmente uma variação do Senhor dos Anéis. Só que aí tem uma diferença que faz toda a diferença. Em algum momento, a Berila, a deusa da magia, ela morreu. Não se sabe como, não se sabe porquê, não se sabe onde, mas a Berila morreu. E o que aconteceu? A magia desapareceu do mundo. Então, os povos que de alguma forma tinham mais contato com a magia, que são os elfos, os orques, os anãos, todos eles então foram para outro lugar. Eles foram buscar um outro lugar onde talvez a magia não tivesse acabado. Então eles deixaram o continente de Endor, que também é o nome do mundo. Então, basicamente, você tem atualmente que eu digo, no cenário de jogo atual em que as aventuras vão se passar, um sistema totalmente antropocêntrico, em que praticamente só existem humanos, e que a magia como se conhecia antes, ela desapareceu. Isso tem muito a ver com... Tem um jogo que foi lançado pela Secular Games, que eu não me lembro o nome, que também tinha essa mesma proposta, né? Um mundo onde a magia tinha desaparecido, que era o mundo de Etora, que até lembra um pouquinho, eu acho que teve influência, hein? Que foi lançado depois, que chamava Busca Final. Então lembra um pouquinho Busca Final, mas na verdade é o Busca Final que lembra um pouquinho o Anel Elemental. Sobraram pouquíssimos elfos, tanto é que você não tem nem a opção de jogar como um elfo ou um anão aqui como personagem jogador, você só joga como humano. E o sistema é o sistema FUD, que ele não trabalha com número, ele trabalha com conceitos. Então uma coisa, ela tem vários conceitos, que vai do terrível ao lendário. E você rola dados, e os dados são aqueles lá que ficaram bastante famosos no Fate, para aumentar ou diminuir essas gradações, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui só sobre o sistema Fate, que é um sistema que eu demorei bastante para entrar, e que na verdade atualmente eu gosto bastante. As ilustrações, elas têm um charme especial, né? À primeira vista elas parecem um pouco amadoras, e elas são, mas eu acho que isso dá um charme tão legal. Em uma época em que nem existia movimento OSR, né? Ou o movimento OSR estava começando, bem no começo, o Anel Elemental já tinha um visual totalmente OSR. Fantástico isso daqui, maravilhoso, né? E aí, um tempo depois, o Marcelo ele lançou uma nova versão. O que tem nessa versão? É a mesma história, é o mesmo cenário, só que ele expandiu mais. Ele pegou esse mapa aqui, que tinha pouquíssimas informações sobre cada um desses lugares, e ele criou um mundo gigantesco, descrevendo em detalhes cada um dos lugares. Então os reinos citados aqui, né?
que é o reino de Ciarit, Navarion, o reino de Dunir, Pontad, Amaron, Zeneve, e aqui ele descreve em muitos detalhes. E outra coisa é que ele mudou o sistema. Aqui não tem mais o sistema FUD, aqui é o sistema Pandora Ópera, né? Então ele usa aqui o sistema Ópera, que é do Leonardo Andrade e do Rogério Godoy. E na verdade, gente, essa história de usar sistemas que estão abertos ou pedir para usar sistemas que já existem, que é uma coisa que eu gosto muito e que eu faço muito, quem começou isso, não quem começou não, mas quem divulgou isso depois dos anos 2000 de uma forma bem constante foi o Marcelo. Então, esse daqui, ele tá um pouquinho difícil de achar, porque até onde eu sei, ele era vendido lá no Dungeonist, né, que foi aquele drive-thru brasileiro que durou por alguns anos e que infelizmente parou, e hoje em dia eu não sei onde você conseguiria. Eu tinha comprado o PDF e aí eu fiz essa versão de gráfica em tamanho A5. A letra fica pequenininha, mas eu gostei bastante, tá? Inclusive até a gráfica fez errado, né? Ela colocou para cima, mas dá para ler tranquilamente aqui. E o que acontece, né? O Marcelo Pasqualin, além de ser um game designer, ele é um escritor fantástico. Ele tem vários livros lançados, né? E livros não apenas de RPG, mas livros de espiritualidade. Ele tem um livro-jogo que chama Mistério na Vila da Neblina. E ele lançou tudo isso que se passa nesse mundo, né? Que são mais de 3.000 páginas, acho. Mais de 3.000 não, mas com certeza mais de 2.000 páginas que se passam dentro desse mundo. Ele lançou esse daqui que é um conto fechado, que é Eriana. Esse daqui é muito legal, porque esse livro ele se passa em tempo real. Tudo se passa em uma noite e vai descrevendo conforme as coisas vão acontecendo. Não tem salto temporal nessa história. Nem um minuto sequer. É maravilhoso isso daqui, se chama Eriana. Depois tem aquele que é o meu livro de fantasia favorito, que é A Última Dama do Fogo. O que acontece, né? Como a magia sumiu, a magia que vinha da Berila, uma ordem, que é chamada de a Ordem Vermelha de Pyrrhus, né? Eles desenvolveram um outro tipo de magia, que é uma magia ritualística, uma magia iniciática e uma magia sutil. E essa daqui conta a história do que seria a Última Dama de Fogo. Ela conta sobre não vou dar spoiler, então tá. Essa daqui é dramática, é maravilhoso. Esse daqui é o meu livro de fantasia favorito, eu adoro esse livro. E depois nós temos uma série de livros que eram para ser 3 e só foi lançados 2, que abordam a maldição da morte e vida, né? Tem uma deusa, que é a Iwana, que é a deusa da vida e morte. Ela ficava muito chateada que só a vida era celebrada. E ela, nesse pensamento, ela meio que enlouqueceu e ela criou o altar da vida e morte em uma outra vila, em uma outra ilha, né? E o que acontece? Essa coisa deu errado, porque todo mundo que se aproximava e morria perto desse altar voltava, e só que voltava alterado. Então essas duas histórias elas giram em torno disso, né? E elas vão escalonando de uma forma gigante, e são histórias fechadas, tá? Elas são relacionadas, elas têm personagens que vão passando, mas elas têm um começo, meio e fim. Cada livro tem um começo, meio e fim. Eu não sei onde você... Acho que o único jeito de conseguir esses livros atualmente é em sebos, tá? Porque isso daqui era vendido no site da editora do Marcelo, que era a editora Letra Impressa, que também saiu do ar, né? Enfim, documentos importantíssimos para a história do RPG. E esse daqui, pra mim, ele é muito especial, porque foi esse jogo que foi o primeiro RPG que eu comprei, depois de ter passado 8 anos sem nem pensar em RPG. Entre 2001 até 2008, quando entrei pra faculdade, eu praticamente não joguei pouquíssimas vezes, nem tava pensando mais. Eu entrei num sebo lá em Campinas e a primeira coisa que eu vi foi isso, e eu fiquei maluco quando eu li, né? E mais maluco quando eu fiquei sabendo ainda que tinha sido um menino de 16 anos que tinha escrito isso daqui. Bom, galera, é isso. Então esse foi o vídeo do Anel Elemental.
Quer que eu fale um pouco mais do sistema? Escreve aqui embaixo. Quer que eu fale sobre o Fate? Escreve aqui embaixo. Um abraço.